A história é a seguinte: cerca de 600 anos ali antes de Cristo, na Grécia. O que é 600 anos antes de Cristo? Israel estava ali no cativeiro babilônico. Israel, que deveria ser a luz para os povos, tinha se corrompido, esquecido do Senhor. Tinha alguns profetas. 600 anos de Cristo, obviamente, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Mas Deus continua sendo Deus e continua falando. E ali na Grécia, em Atenas, uma praga atinge a cidade de Atenas. E os atenienses, muito idólatras, começam a sacrificar para todos os seus ídolos, para que a praga cessasse, mas a praga não cessava. E pessoas adoecendo e pessoas morrendo. Vamos sacrificar então para os outros ídolos. A Babilônia está conquistando o mundo, vamos sacrificar para Baal. Vamos sacrificar para todos os ídolos que a gente conhecia. E eles começam a sacrificar e sacrificar, ao ponto de que alguns historiadores vão dizer que tinha mais ídolos na cidade do que homens. E eles se reúnem lá na colina de Marte, que é o Areópago, com todos os anciãos, e falam: o que a gente faz? Já fizemos de tudo, sacrificamos a todos os deuses, mas a praga não cessa. Nós temos que tomar alguma providência, senão nós vamos todos morrer. A Atenas toda vai se acabar. E alguém dá uma sugestão: olha, o profeta Epimênides, ele era considerado uma pessoa inspirada por Deus, um filósofo, um poeta. Mandem chamá-lo, ele está lá na ilha de Creta. Ele vai saber nos orientar, ele vai dizer para nós o que a gente tem que fazer. Mandem chamá-lo. E chamam o Epimênides, e quando ele desce do barco, ele olha a situação da cidade. Muitos altares, e o altar era uma estrutura feita de pedra, e sobre o altar era colocado um ídolo, e ali era feito sacrifícios, lançado flores ou animais, holocaustos eram feitos ali diante do altar. E ele vê tantos altares, e Epimênides não conhecia o judaísmo, e muito menos Jesus, que ainda não havia se revelado. Mas ele era sábio. E ele pensa: o que vamos fazer? E diante de tantos ídolos, ele reúne os anciãos e diz: será se por acaso não existe um Deus ao qual ainda nós não conhecemos? Será se não existe um Deus que por nós é desconhecido? Será se não existe um Deus acima desses ídolos feitos de madeira, criados por nós? Eu imagino o coração de Epimênides dizendo: eu queria conhecer esse Deus. Eu queria ver a face desse Deus. Mas ele ainda não havia se revelado na pessoa de Jesus Cristo. E Epimênides, desesperado, diz assim: selecionem as melhores ovelhas de Atenas, as mais sadias e de cores diferentes. Não deixem elas se alimentarem, tragam elas pela manhã bem cedinho, em jejum. Se há um Deus poderoso o suficiente e misericordioso para conosco, esse Deus vai aceitar o nosso sacrifício. Lembrando que nessa época a adoração ainda era feita através de sacrifícios. Alguns homens riem, outros pensam que ele está ficando louco. E pela manhã bem cedo eles trazem as ovelhas. E Epimênides diz assim: as ovelhas, se esse Deus soberano estiver nos ouvindo, as ovelhas que ele escolher, ainda que com fome, elas não irão pastar na colina de Marte. Elas vão se debruçar, elas vão se deitar, se oferecendo em sacrifício a esse Deus.
O Areópago, que é a colina de Marte, nada mais era que uma região assim rochosa, plana, e era ali onde os filósofos se reuniam, debatiam, faziam reunião, espetáculos, conversavam sobre política, sobre filosofia. E tinha uma pastagem verde ali. E eles pensaram, gente, quando a gente soltar essas ovelhas aqui, elas estão famintas, o que elas vão fazer? Vão pastar. Elas não vão se deitar para serem oferecidas em sacrifício. Elas vão se perder todas e sair pastando com fome atrás de grama. Mas assim eles fizeram pela manhã bem cedo. A diferença é que Epimênides levantou uma oração ao Deus desconhecido. E ele diz assim, oração essa registrada por Diógenes: Tu, ó Deus desconhecido, se o Senhor vê a praga que está atingindo essa cidade, receba o nosso sacrifício e faça cessar essa praga. E eles soltaram as ovelhas naquela colina. E uma a uma, ali na grama verde, elas passaram pelos muitos altares que havia ali no Areópago. Passaram de frente o altar de Baal, mas não pararam ali. Passaram em frente ao altar de Zeus, mas não pararam ali. Em uma região verde, onde não havia nenhum altar, elas se prostraram. E ainda que com fome, elas não pastaram, se rendendo em sacrifício ao Senhor. Esse é o sinal que eles precisavam. Epimênides então diz: aonde essas ovelhas pararam, nós então faremos um altar. E aí alguém diz: e o que colocaremos sobre esse altar? Tem que ser uma estátua diferente, é um Deus diferente. Talvez alguém pensou um bezerro. Essa aí é uma outra história, né? E o que vamos escrever nesse altar? Todos os altares tinham inscrições com o nome dos deuses e ídolos. Mas o sábio disse assim: não, vamos deixar o altar sem nenhuma estátua. E vamos escrever assim: Agosto Tel. Já já nós vamos entender melhor o que significa essa expressão grega. Ali naquele altar, a esse Deus Supremo, eles sacrificaram as ovelhas. E imediatamente a praga cessou. Mas ainda havia dentro deles um clamor: quem é esse? Quem é esse que nós ainda não conhecemos? Aleluias. Aleluia, porque o Senhor ouve o clamor e a necessidade do nosso coração. Porque dentro deles ficou o questionamento: quem é esse? E 600 anos se passam. E nós lemos o que está registrado ali em Atos. Atos 17. Versículo 22. 600 anos se passaram de uma dúvida: quem é esse? Até que um missionário por nome Paulo está passeando ali por Atenas. Está registrado aqui em Atos, através de Lucas, que conta: então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato,
quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. É Jesus. As nações esperam por Ele. As nações anseiam por Ele. E há tanto que nós não conhecemos. Deus se revelou a muitas nações e a muitos povos, esperando conhecer a face desse Deus. Eles sabem que é um Deus criador, que é um Deus Senhor, que é um Deus soberano. Mas eles não conhecem a face dele. E Paulo então apresenta aos atenienses esse Deus verdadeiro. E Paulo cita o nome. Ele fala: é Jesus. É o Filho de Deus. E alguns ficam incrédulos e outros dizem: olha, nós queremos te ouvir um pouco mais. E Paulo é muito esperto. Além de conhecer a cultura do povo, ele ainda usa as palavras do próprio Epimênides. Eu acho lindo como Deus levanta um homem 600 anos atrás e depois coloca as palavras desse homem na boca de Paulo, e palavras essas registradas aqui na Bíblia. Paulo cita Epimênides. Paulo fala assim: um dos seus filósofos disse a respeito desse Deus que nele nos movemos, crescemos e existimos. Essa era uma poesia de Epimênides. Um grego, não judeu, e que ainda não conhecia Jesus. As suas palavras estão registradas aqui na Bíblia Sagrada, porque o Senhor é soberano. Paulo ainda vai chamar esse sábio e filósofo de profeta. Lá em Tito, quando ele escreve para Tito, ele fala assim: um dos seus profetas falou a respeito de vocês, cretenses. Falou a respeito de vocês sobre Creta. E ele cita o que Epimênides disse, que os cretenses eram mentirosos, avarentos. Paulo chama Epimênides de profeta, porque eu quero frisar isso para os irmãos entenderem a relevância desse homem. E como Deus usou esse homem para erguer um altar que fosse um lembrete. Que todos os ídolos e deuses não supriam a necessidade que nós temos desse Deus verdadeiro. Tem muitas ovelhas aqui hoje. Como o sábio disse, ovelhas de todas as cores e de todos os tipos. Tem as ovelhas mais quietinhas, tem as ovelhas mais dançantes, tem as ovelhas evangelistas, tem as ovelhas que oram mais. Todo tipo de ovelha. E vocês serão soltas pela colina, pelo mundo, famintas. E na ânsia de saciar o seu desejo imediato, talvez vocês deixem de se oferecer como sacrifício ao Senhor. Seja como aquelas ovelhas que não foram pastar, mas que se dobraram para se entregar como sacrifício ao Senhor. Amém? Seja como aquelas ovelhas que, passando diante de tantos altares, escolhe se dobrar apenas diante do Deus verdadeiro. Irmã, mas que altares? Nós não temos mais esses altares, não temos? Não é mais o altar de Zeus, mas é o altar da ganância, do legalismo. Qual é o altar para o qual você está se dobrando? Qual é o ídolo que tem ocupado espaço no seu coração? Passe por esses altares. Diga tchau, tchau. Eu não vou ficar aqui. E se dobre diante do Deus verdadeiro como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele vai te receber, Ele já te recebeu. Por quê? Porque você é lindo? Não. Porque Jesus te comprou para o Pai.